Olá, para quem já foi batizado, talvez já tenha pintado aquela dúvida. Ok, e agora? Qual o próximo passo? Pois é, existe um momento que nos leva de recém-nascidos na fé para adultos espirituais. E esse momento é a confirmação. Com a ajuda do grande São Tomás de Aquino, a gente vai explorar hoje o que esse sacramento realmente significa e por que ele é um passo tão fundamental na nossa caminhada. Vamos nessa? Para começar, São Tomás de Aquino nos dá uma analogia muito poderosa. Pensa assim, se o batismo é o nosso nascimento para a vida espiritual, o que vem depois? O crescimento, claro. A confirmação é exatamente isso, o sacramento que nos faz crescer, que nos leva do nascimento para a maturidade espiritual, fortalecendo a gente para todos os desafios da vida. Para a gente entender isso bem a fundo, nosso papo vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai ver por que esse crescimento é tão necessário. Depois, vamos mergulhar na natureza da confirmação, nos seus sinais visíveis, na marca que ela deixa na alma, quem é que pode celebrá-la e, por fim, o que significa de fato ser confirmado para a missão. Então vamos começar pela primeira pergunta que não quer calar. Por que a gente precisa de um segundo sacramento? Poxa, se o batismo já nos deu a vida espiritual, já não estava bom? São Tomás de Aquino explica que a vida espiritual é como a vida do corpo. Ela tem fases. A gente nasce, a gente cresce, vira adulto, e cada uma dessas etapas exige um tipo de força diferente. E essa citação que o próprio São Tomás usa resume tudo de um jeito perfeito. O batismo nos dá a vida, nos limpa, a confirmação nos fortalece, nos prepara para o combate espiritual do dia a dia. São dois momentos distintos, mas que se completam totalmente na nossa jornada de fé. Certo. Então a confirmação nos prepara para a luta. Mas o que isso quer dizer na prática? Qual é a natureza exata desse sacramento? Como é que ele nos fortalece de verdade, partindo daquela base que o batismo já construiu? Então, o ponto central é este aqui. O batismo é uma regeneração, nos devolve a inocência original. Já a confirmação é um fortalecimento, um verdadeiro aumento da graça, como diz São Tomás. É ela que nos capacita a viver a fé no mundo, a defender e a professar aquilo em que acreditamos. E como todo sacramento, a confirmação usa sinais que a gente pode ver e tocar para nos dar uma graça que é invisível. Então, quais são os elementos físicos e as palavras que fazem esse sacramento acontecer de verdade? Vamos descobrir agora? O elemento central aqui é a crisma. E veja bem, não é um óleo qualquer não. É um óleo sagrado, consagrado especialmente para esse momento, e ele funciona como a matéria do sacramento. É através dele que a graça é conferida de um jeito que a gente pode sentir. Agora, o que é muito interessante é a composição da crisma. São Tomás explica que ela é feita de óleo de oliveira, que simboliza a graça abundante do Espírito Santo, e bálsamo, que representa o bom odor de Cristo, aquele bom testemunho que os confirmados devem espalhar pelo mundo. Mas só o óleo não basta. É como numa receita. Não adianta ter os ingredientes se você não seguir o modo de preparo. Na confirmação, o modo de preparo são as palavras exatas que o ministro diz. O óleo e as palavras trabalham juntos. Um não funciona sem o outro. E essas são as palavras. Elas não estão apenas descrevendo uma ação. Elas realizam aquilo que dizem. Ao serem pronunciadas, o ministro invoca a Santíssima Trindade e sela a pessoa com o sinal da cruz, confirmando-a com o óleo da salvação. Bom, já vimos os sinais externos, o óleo, as palavras. Mas o que realmente muda dentro da gente? Que marca permanente a confirmação deixa na alma de quem a recebe? Então, no final das contas, qual é o grande efeito da confirmação? São Tomás de Aquino nos dá uma resposta bem específica e muito poderosa. O efeito principal é a impressão de um caráter, uma marca espiritual que não se apaga nunca mais. Essa marca nos dá o poder e, mais do que isso, o dever de confessar a fé publicamente. A gente deixa de ser uma criança na fé para se tornar, como diz a tradição, um soldado de Cristo. E a simbologia do lugar da unção é de uma profundidade incrível. A testa é ungida porque é ali que a gente demonstra medo ou vergonha. A unção com a crisma nos fortalece justamente contra esses sentimentos para que a gente não tenha receio de confessar o nome de Cristo abertamente. Ok, já entendemos o que é a confirmação e o que ela faz em nós. Mas quem tem autoridade para celebrar um sacramento tão importante assim? A resposta de São Tomás é bem clara: o bispo.
Ele é o ministro oficial desse sacramento. Embora um padre possa confirmar em situações especiais, a autoridade original pertence ao bispo, como sucessor direto dos apóstolos. E existe uma razão belíssima para isso. São Tomás de Aquino usa outra analogia fantástica. Pensa na nossa vida espiritual como um edifício. O batismo, geralmente celebrado pelo padre, constrói a casa. Mas a confirmação é o ato que consagra essa casa, transformando-a num templo do Espírito Santo. E um ato solene como a consagração de um templo é reservado à autoridade máxima, que na igreja é o bispo. E agora a gente chega ao nosso ponto final. Depois de entender tudo isso, qual é o grande propósito? Como a confirmação nos prepara para a nossa missão no mundo? Recapitulando rapidamente, a gente viu que a confirmação não é uma repetição do batismo, mas sim a sua plenitude. É a nossa passagem para a maturidade espiritual, que nos dá força para o testemunho público. É um ato de consagração, feito pelo bispo, que completa a graça que recebemos lá no nosso nascimento espiritual. E isso nos leva à reflexão final. A confirmação nos dá a força de um adulto na fé. A pergunta que fica é: como usamos essa força? Como ela nos impulsiona a participar ativamente da missão da igreja? Segundo São Tomás, ela nos chama a uma vida onde a fé não é algo que a gente guarda só para si, mas algo que proclamamos com coragem e com convicção. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise.